Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Vai lá dar uma olhada nas estampas, estamos com estampas lindíssimas na loja e também a caixa assombrada, mês de dezembro, Natal assombrado, não dezembro assombrado, Natal assombrado, ok? Vai lá na loja. Bom, vamos começar com esse relato hoje, porque é um relato longo. Pode fazer xixi, pode pegar pipoca, pode pegar alguma coisa para beber, uma aguinha lá, porque ó, relato longo. Bom, vamos lá. A manipulação espiritual, parte 2. Um relato de Maledite. Beleza, bom. Ana, olá, como vai? Espero que bem. Sou o fulanium, o fulano médium em desenvolvimento. Demorei para começar a escrever esse relato. Eu estou aproveitando as férias do trabalho para começar. Provavelmente vou escrevê-lo em suaves prestações ao longo dos dias. Eu espero que fique bom. Os nomes estarão muito bem trocados e também farei o meu melhor para escrever de forma clara e agradável. Mas peço desculpas se acabar cometendo algum erro ou ficando confuso em alguma parte. Não consigo chegar aos pés do Senhor Fulanesto. Primeiramente, gostaria de dizer que hoje estou bem. Após os acontecimentos do meu primeiro relato, passei a estudar muito a respeito da espiritualidade em busca de uma melhora e do fim daquele ataque que vinha sofrendo. Eu tive muita ajuda da espiritualidade de luz e me vi livre do mal que me afligia. Porém, tudo aquilo me modificou grandemente e colocou minha vida em movimento. Minha mediunidade, que até então se limitava a sensações de energias negativas, passou a ficar muito aflorada e desequilibrada. Comecei a sentir muito mal em ambientes públicos, sentir espíritos, captar pensamentos e ter visões de clarividência. Por conta disso, me vi obrigado a estudar pesadamente, diariamente, a respeito do tema mediunidade, pois queria uma solução para o sofrimento que estava vivenciando. Nesses estudos constantes e diários, gente, eu tô parecendo Chaves lendo, né? Nesses estudos constantes e diários, conheci outros médiuns que me esclareceram sobre muitas coisas e me abriram os olhos para outras. Graças a essa abertura de olhos, vim relatar o real motivo daqueles ataques. O maledito. Acontece que tem uma parte de tudo isso que aconteceu que eu não relatei anteriormente. Eu vou até deixar, porque tem, né? Eu não tô lembrando exatamente do relato agora, mas vou deixar nos cards aqui o relato A Manipulação Espiritual. Acho que né? E aí eu deixo aqui em cima em algum lugar aqui para vocês, tá bom? A parte 1, digamos assim. Bom. Na época, eu não quis aceitar que o maledito pudesse estar por trás disso tudo. Na verdade, algo bloqueava esse pensamento sempre que ele vinha na minha mente. Como se eu estivesse com uma venda que perturbava o meu raciocínio. Contarei a vocês sobre o maledito. Talvez fique claro como eu fui ingênuo e como eu permiti que o mal ficasse tanto tempo na minha vida. Bom, acontece que anos antes dos assédios espirituais, eu trabalhei com um primo em uma loja. Meu primo tinha um amigo que era cliente diário, o maledito, que após me conhecer passou a frequentar a loja no meu horário, que era pela manhã e comecinho da tarde. Logo de cara eu não gostei dele. Ele tinha um ar de mentira e manipulação que não me descia. Mas apesar disso, ele era uma pessoa muito engraçada. E eu, como era muito besta, fui abrindo a guarda e permitindo que ele se aproximasse. Tínhamos um forte ponto em comum. Ambos gostávamos de jogar online e isso se tornou o ponto de ligação entre nós. O tempo foi passando e um dia o maledito arrumou um jeito de descobrir onde eu morava. Sob o pretexto de conversar sobre o jogo, ele veio andando comigo até o portão da minha casa.
Após esse fato, passou a frequentar a minha casa nos horários em que eu não estava trabalhando. Ele aparecia forçando uma intimidade que não tinha. Às vezes, quando me dava conta, ele já estava na cozinha de casa, pois achou o portão aberto e entrou. Talvez vocês estejam se perguntando, mas se você não foi com a cara dele, por que não deu um basta nessas visitas e já se afastou, né? Eu lhes digo, porque eu era trouxa. Eu tinha uma autoestima muito baixa e era muito inseguro para confrontar as pessoas. Me doía cortar e me afastar. Eu ficava cheio de culpa. Além disso, eu tinha uma crença limitante de que ser bom era suportar tudo que os outros faziam, pois eventualmente as pessoas iriam mudar. Enfim, eu era um trouxa. Não demorou para eu descobrir que o maledito frequentava um terreiro. Ele vivia contando as coisas que aconteciam lá e do mal que eles faziam para os outros. Ele falava dessas coisas com orgulho e eu ficava horrorizado. Eu procurava conversar com ele sobre isso, mostrar como esse tipo de coisa era errado, mas não adiantava. Ele sentia um prazer em se colocar malvado das histórias. Aqui é importante dizer que o maledito e eu somos homossexuais. A diferença é que eu nunca senti a necessidade de me assumir publicamente e sempre procurei me manter reservado sobre esse fato. Tanto é que eu nunca falei com o maledito que eu era gay. Essa informação será importante no futuro. Eu gostaria de deixar claro aqui que não estou fazendo juízo de valores sobre assumir ou não. Acredito que cada um viva a vida como quer e lida com sua sexualidade como achar melhor para sua própria felicidade. Para minha, eu escolhi ser mais reservado, por não sentir a necessidade de falar com todo mundo sobre isso. Mas tenho vida amorosa e afetiva e também não condeno ninguém que resolva se assumir publicamente, né? Bom, após um tempo frequentando a minha humilde casinha, o estrupício do maledito começou a trazer umas coisas especialmente para mim, sabe? Bolo, doce, por aí vai. As desculpas eram sempre coisas descabidas, como ai, ninguém lá em casa gosta, ou fiz, mas eu não gosto, mas aí eu trouxe para você. Eu sentia que eu não deveria comer, e muita coisa eu não comia mesmo. Mas, às vezes, ele me achava num dia que eu estava bem-humorado e como ele também comia junto algumas coisas, eu comia. Não dei atenção à minha intuição na época, pois eu atribuía muita coisa que eu captava como coisa da minha cabeça ou paranoia. Ainda não tinha o domínio da intuição e das percepções mediúnicas, e a insegurança não ajudava em nada disso. As coisas começaram a sofrer uma mudança negativa forte na época que eu decidi fazer um curso profissionalizante em outra cidade. Eu havia conversado com o meu chefe no trabalho desse fato, né? E tudo estava certo. Mas como era ingênuo e cético para muita coisa, eu não acreditava no poder da inveja e contava à torta direita os meus planos. Contei para o primo e para o maledito desse curso, que começaria tardiamente naquele ano, no meio do mês de março. Em fevereiro, peguei minhas férias e ao final delas, meu chefe veio até a minha casa e me dispensou do emprego. Alegou que não teria horário para mim na loja, pois colocaria o filho dele no meu lugar. Eu fiquei arrasado. Sem um emprego, eu não teria como pagar pelo curso e pela condução para outra cidade. Logo eu, que o chefe tanto elogiava e me confidenciava que eu era o melhor funcionário que ele já teve. Gente, não fazia sentido aquilo acontecer. Nessa época, o primo me ligou perguntando em tom de deboche. Oi, fulânio, estou ligando para te perguntar uma coisa. Sabe aquele curso de informática que você ia fazer na outra cidade, mas não vai mais porque está desempregado? Então, onde que seria? Eu vou fazer. Aí eu respondi, vai ser na Fundação Beltrano de Tal. Ué, primo, mas você vai fazer? Você sempre disse que não gosta de informática.
E ele respondeu: vou sim, eu decidi que eu quero fazer. Ai, que pena que você não pode mais fazer, né? A gente podia estudar junto lá. As frases do primo e o tom da voz dele ecoaram na minha mente. Até esse dia eu nunca tinha notado que ele tinha tanta inveja de mim. Ele falava entusiasmado que eu não poderia mais fazer o curso. Detalhe que eu não havia dito a ele ainda que por estar desempregado eu não poderia fazer o curso, mas ele já sabia disso. Ele soava vitorioso. Isso marcou o fim da nossa amizade. Após isso, eu fui me afastando, mesmo me doendo muito. Guardem esse fato também, será importante no futuro desse relato. Bom, Maledito não ficou para trás quando soube da notícia. Ele aparentava felicidade na minha ruína. Mas apesar de querer distância dele, o estrupício aparecia na minha casa constantemente, sem ser convidado. E eu, inseguro, não colocava um fim nisso. Eu queria me afastar. Mas como se afastar de uma pessoa que brota dentro da sua casa quando você menos espera e nem no portão chama para entrar? Vassourinha atrás da porta. Eu tinha que ser forte, mas eu não fui. A culpa por tratar uma pessoa mal me atormentava e eu me mantive naquela amizade tóxica. Não tardou para esse meu amigo da onça começar com umas conversinhas esquisitas pro meu lado. Às vezes falava sobre um rapaz que ele estava afim e não dava atenção para ele. Dizia que tentou fazer uma amarração pro cara, mas o anjo da guarda do sujeito era muito forte e não pegava nele as feitiçarias. E que para pegar, ele iria prender o anjo da guarda do cara, ou algo do tipo. A gente já leu um relato desse tipo, não leu? Que primeiro prendeu as entidades que protegiam ele para depois atacar, mas a hora que soltou a entidade falou: agora vocês vão se ver comigo. Alguma coisa assim, não foi? Bom, outras vezes ele dizia que descobriu que o cara ficava com outras bichas. A palavra pejorativa era o termo que ele usava e ainda usa para falar de outros gays, mesmo ele sendo gay, ok? Mas que não tinha interesse nele. Na época eu cogitei que era de mim que ele estava falando, mas peraí, agora que eu voltei aqui também. Ele falava que tava gostando de um cara, mas o cara não dava atenção pra ele, tentou fazer uma amarração pro cara, mas o anjo do cara era muito forte, que ele tinha que prender o anjo do cara. Outras vezes dizia que descobriu que o cara ficava com outros, mas que não tinha interesse nele. Na época eu cogitei que era de mim que ele estava falando, mas me convenci que isso era coisa da minha cabeça. E por ser inseguro, eu não acreditava que eu despertaria o interesse assim de alguém. Ainda mais que ele me via nos meus piores momentos, né? Descabelado, com ramela nos olhos, sem tomar banho. Afinal, o cara aparecia sem avisar em casa. Me achava nos piores momentos. Há muita coisa para relatar do comportamento do Maledito. Mas vou resumir e omitir algumas coisas para o relato não ficar gigante. Mas há alguns pontos importantes para o entendimento desse relato. O primeiro é que, após a perda do emprego, eu procurei me desdobrar para achar outras oportunidades. Encontrei cursos gratuitos para fazer, comecei uma faculdade e fiz o tão sonhado curso de informática aqui na cidade, pois abriu o curso gratuitamente no final do ano. No final do ano que eu perdi o emprego. Bom, tudo começou a fluir. Eu estava com um corpo legal, eu me saía muito bem nos 2 cursos que eu fazia simultaneamente, ainda contava tudo para todo mundo, né? Mas estava indo para frente, firme e forte. Até que o Maledito começou a trazer comida especialmente para mim. De novo. Nessa época, ele também veio com uma câmera e disse que ia tirar umas fotos minhas para eu atualizar as redes sociais, pois eu nunca postava foto. Eu aceitei as comidas e as fotos, mesmo algo me dizendo para não aceitar e que aquilo era muito estranho. Não demorou para eu começar a engordar, mesmo não mudando a minha alimentação.
Além disso, conflitos começaram a ocorrer no curso da faculdade, no curso e na faculdade. O curso, apesar dos conflitos, eu consegui terminar, mas a faculdade, os problemas acarretaram na perda da minha matrícula. Acho importante ressaltar que os problemas vinham de terceiros. Alguém decidia começar a pegar no meu pé e fazer de tudo para me prejudicar. No curso foi um professor, mas apesar das tentativas dele de me desanimar, as minhas notas me carregaram até o fim. Na faculdade foi uma tutora que maliciosamente me prejudicou em umas atividades que rendiam horas acadêmicas, essenciais para a conclusão da universidade. Ela não fez o registro devido das minhas atividades ao longo de 2 anos de monitoria que fiz. Isso resultou na perda de muitas horas que devem ser acumuladas ao longo dos anos de estudo. Sem essas horas, o aluno não conclui a universidade. E se demorar muito para concluir, o aluno sofre um corte de sua matrícula. É jubilado, perdendo assim seu progresso. Eu refiz o vestibular para tentar ganhar tempo para refazer as atividades e conseguir as horas. Mas ao refazer o vestibular, as disciplinas que eu já havia cursado foram desconsideradas por terem passado do prazo de 3 anos. Eu teria que fazer quase tudo de novo. Acabei desistindo. Eu não tive forças para lutar pelos meus direitos. Na época eu sofri homofobia num novo emprego que entrei e todos esses acontecimentos simultâneos me deixaram sem forças para continuar. O segundo ponto importante é que o maledito parecia querer me isolar. Descobri várias mentiras que ele contou para os meus parentes que desencadeavam conflitos entre nós. O pior é que, quando ele me dizia que um parente falou mal de mim, eu acreditava cegamente no que ele dizia. Algo em mim havia mudado. Eu não questionava o que ele dizia. Minha mãe que me abriu os olhos para isso e tratou de reunir os parentes para conversarmos sobre isso e deixar tudo a limpo. Apesar disso, eu não cortei as vindas desse sujeito à minha casa. Eu não o queria aqui, mas eu não tomava uma atitude. Eu fico frustrado ao lembrar de como eu me comportava, de como eu era passivo diante das coisas. Sempre que eu decidia tomar uma atitude, uma falsa consciência tomava conta e eu ficava culpado em fazer algo. O terceiro ponto era o bombardeio de coisas ruins, más notícias e críticas que o maledito fazia. No começo eu achava que era coisa dele, que ele era só chato mesmo. Mas com o tempo eu fui notando que era proposital. E quando ele conseguia me envolver nas histórias, me deixar com raiva por conta do que ele contava, ia embora. E eu ficava muito cansado, com um forte desânimo. Eu ficava muito cansado e um forte desânimo tomava conta de mim. Vinha, jogava toda a carga negativa e saía, né? E aí a pessoa ficava lá. O quarto ponto eram os sincronismos com o maledito. Quando eu saía de casa para encontrar algum rapaz que eu estava conhecendo, ele sempre passava por mim e ficava querendo saber onde eu ia. Quando eu saía para fazer qualquer coisa, era muito comum ele passar por mim e fazer o maior interrogatório, que, diga-se de passagem, eu não respondia. E isso era independente da rua que eu escolhia passar. Era quase como se ele estivesse me vigiando. No meu primeiro relato, eu disse que eu fui a um centro espírita, lembra? Naquele dia, o maledito passou por mim de moto, me encarando na ida e na volta. Também disse que fui na senhorinha rezadeira e ele também passou por mim. Eu achava que era coincidência, que ele que deveria ficar andando por aí o dia inteiro, mas não era não. Abordarei isso nas conclusões. O quinto ponto importante foi uma coisa que ele me disse uma vez. Certo dia faltou luz e a cidade inteira ficou horas sem energia. Nem me lembro a razão, mas aconteceu. Ele apareceu em minha casa e me chamou para conversar. No escuro mesmo, em uma varanda daqui de casa. Ele estava estranho nesse dia, mais calmo do que o de costume. Me disse que a entidade dele, uma pombagira, revelou a ele que o amor da vida dele era um rapaz, que também era gay,
e médium, mas que escolheu não se assumir por ser muito reservado. Que esse rapaz o ensinaria muito e traria muita felicidade a ele. Eu não me lembro exatamente o que eu disse, mas me lembro de parabenizar e dizer algo como: vê se não inventa de amarrar esse daí também, hein? Vai jogar fora toda a sua felicidade, pois o karma sempre cobra. Depois que ele foi embora, me passou pela cabeça a coincidência, que o tal amor da vida dele se parecia comigo. E soltei um Deus me livre em voz baixa, sabe? E continuei minha vidinha. O sexto ponto estava ligado à minha mediunidade e às percepções. Às vezes eu tentava conversar com o maledito sobre as coisas que eu sentia ou sobre a minha espiritualidade, o que era bem difícil porque ele só queria falar, nunca ouvir. Como ele frequentava um local, imaginei que ele teria conhecimentos e poderia ajudar. Porém, os conselhos dele eram sempre equivocados. Me apontavam uma direção errada na interpretação das coisas. E, de forma ardilosa, sempre tentava me amedrontar sobre as experiências e, principalmente, ir num centro ou num terreiro. Me amedrontar... Sempre tentava me amedrontar sobre as experiências e, principalmente, ir num centro ou num terreiro. Amedrontar quanto a ir a um centro ou um terreiro, é isso? Confesso que no terreiro que ele frequentava, eu não tinha mesmo vontade de ir. Algo interno me dizia para jamais colocar os meus pés em qualquer lugar que se disponha a fazer o mal para os outros. O instante vai explicar o motivo da caminhada com um dos meus amigos. O sétimo ponto importante vai explicar o motivo da caminhada com um dos meus amigos ter se tornado estopim. A caminhada com um dos meus amigos ter se tornado estopim para tudo que relatei anteriormente. Quando eu comecei a engordar, eu decidi que começaria a fazer mais atividades físicas para compensar aquele ganho anormal de peso. A primeira opção foi caminhar, e eu acabei comentando com o maledito dessa intenção. Ele também quis, e logo me convenceu a caminhar com ele. Caminhávamos juntos, mas ele vivia faltando pelas razões mais idiotas. E muitas vezes eu desanimava quando ele não ia. Até que decidi ir sozinho mesmo. Mesmo ele não indo. Fui algumas vezes, mas ele começou com umas histórias de assalto na região que caminhávamos e eu comecei a ficar com medo de continuar. Eu parei de ir sozinho por medo. E ele parou de ir por preguiça. Após um tempo, um outro amigo disse que queria emagrecer porque, assim como eu, também estava ficando roliço e começamos a caminhar pela manhã bem cedinho, antes do trabalho. E como falado no ponto anterior, o maledito logo passou por nós e descobriu que estávamos caminhando. Detalhe, íamos muito cedo para lá. Após a descoberta, o número de oferendas ao longo da estradinha aumentou. Coincidência? Como podem ver, tudo o que me aconteceu não foi um ato isolado. Foram anos de ataques constantes por parte de uma pessoa que estava no meu convívio e eu simplesmente não dava um basta. Eu omiti coisas naquele relato anterior, mas ao ler os comentários daquele vídeo, eu noto que fiz muito errado em ter feito isso. Os ataques em minha casa tiveram outras sinaléticas. O que é sinalética, gente? Não sei. Que marcavam a presença de um espírito trevoso, além do mencionado. Marcas apareciam aos montes em casa. Um cheiro de carniça insuportável apareceu dentro do meu quarto e mesmo limpando tudo, esse cheiro não desaparecia. Aparelhos eletrônicos estragavam sem razão aparente. Senti o toque de alguém invisível no meu corpo algumas vezes, inclusive nas minhas partes íntimas. Certa ocasião, um copo de leite que eu deixei cheio na pia perdeu metade do seu conteúdo. Isso é, alguma coisa bebeu metade do leite do copo no tempo que eu levei para levar a caixa de leite de volta para a geladeira e voltar. Já havia acontecido outras vezes, mas eu sempre imaginava que eu fui descuidado, não notei que eu tinha deixado pela metade.
mas nessa ocasião eu tenho certeza que eu coloquei o copo cheio na pia. Quando eu rezava, minha mente divagava muito para cenas de briga e discussão. Algo me impedia de rezar, colocando esses pensamentos na minha mente. Brigas e conflitos aconteciam na minha presença, mesmo eu não sendo o causador deles. Pessoas que eu encontrava gratuitamente desenvolviam um ódio mortal por mim. O espírito obsessor que estava me acompanhando influenciava as pessoas mais suscetíveis a terem raiva de mim e me tratarem mal. E eu, nada santo, me sentia vítima e também ficava com raiva dessas pessoas. No outro relato, falei de algumas pessoas no centro espírita que me trataram mal e com deboche, lembra? Acredito que foram influenciadas por essa entidade me acompanhando. Mas houve outros casos. A minha cachorrinha começou com uns sangramentos intensos nos períodos férteis dela. Levamos ao veterinário e descobrimos um câncer avançado. Já não tinha mais o que fazer. No dia que ela morreu, eu vi uma mão em decomposição em cima do meu travesseiro na madrugada. E também dormi por quase 48 horas nesse dia, de tão sugado que eu fiquei. Ao acordar, tive uma forte intuição de que aquela mão simbolizava que a morte dela foi efeito colateral de algo ruim que me fizeram. Enfim, eu ruí em face de tudo que vinha acontecendo. Eu estava desesperado e toda solução que eu tentava parecia piorar tudo. Eu rezei, eu pedi orientação com toda a sinceridade e humildade do meu ser. Eu queria saber se eu fiz bem em desistir do centro espírita. Eu queria saber a razão de estar passando por tudo isso e o que eu deveria fazer, quais atitudes tomar. E eu finalmente obtive ajuda. Eu tive uma visão com a palavra Bíblia, escrita em dourado e alguns números. Como uma pessoa que não frequentava igrejas, eu não entendi nada. Mas tenho amigos religiosos e perguntei a eles sobre isso. Me disseram que os números representavam capítulo e versículos, mas que não tinha o nome do apóstolo, então eu não sabia de onde era. Eu pesquisei e 2 me chamaram a atenção: Mateus e Marcos. Eram os nomes importantes para mim. De alguma forma eu senti que eram esses que eu precisava ler. Li. E fazia todo sentido com o que eu estava passando. As partes mencionadas falavam dos falsos profetas, sobre reconhecer a árvore pelos frutos, sobre construir sua casa na rocha e praticar sua fé sem hipocrisia, colocando em prática aquilo que fala. Falava também sobre o verdadeiro mal, o verdadeiro mal não entra, mas é o que sai da boca do homem. Assombrados, eu não me recordo o capítulo nem os versículos exatamente. Eu tinha isso anotado, mas eu perdi quando meu celular pifou. Mas para quem tiver interesse, é só procurar online os livros desses apóstolos mencionados. Minha interpretação da visão e dos textos foi a seguinte: há hipócritas no centro que fui, que não colocam em prática aquilo que pregam. Seus frutos são ruins, portanto, lá não é o meu lugar. Eu devo mudar as minhas atitudes, devo parar de ceder à raiva e aos impulsos negativos que tenho e procurar colocar em prática, sem hipocrisia, o amor ao próximo e a paciência. Minhas atitudes ruins me abriram aos ataques que eu sofri. Eu devo ser forte, construir minha autoestima e deixar meu senso crítico aberto. Nada de fé cega no que os homens dizem. E principalmente há alguém que me ama e cuida de mim do outro lado. Tudo o que eu preciso fazer é deixá-lo entrar em minha vida e me ajudar. Após isso, fui renovado, me enchi de forças e a primeira coisa que essa força desencadeou em mim foi um desejo profundo e quase anormal de fazer uma geral no meu quarto. Jogar tudo que fosse velho fora e assim eu fiz.
Fui limpando tudo e cheguei ao meu guarda-roupas. Tinha muita coisa ali que eu nem usava mais e também não jogava fora. Duas coisas me chamaram muito a atenção e um desejo irresistível de jogá-las fora tomou conta de mim. A primeira foi uma calça novinha e de marca que aquele primo com quem trabalhei me deu na época do trabalho. Ele havia dito que não usava mais, pois não servia, e me deu. A segunda foi um livro dos espíritos, dado a mim por um amigo do maledito, o Falciano, que ele trouxe em minha casa certa vez. Na época, o cara me disse que deixaria comigo para eu ler e pegaria depois, mas ele nunca voltou para pegar. Mesmo eu mandando recados dizendo que eu já tinha lido, podia devolver. Voltando à limpeza que fiz e as coisas jogadas fora, acreditam que depois dessa limpeza, aquele cheiro de carniça foi sumindo e em menos de uma semana já não tinha mais nada? Os cantos de passarinhos sumiram completamente após algumas semanas. Meu convívio com meu pai se tornou pacífico e as coisas melhoraram. A tempestade passou, mas eu fiquei com as sequelas. Como mencionei no começo desse relato, minha mediunidade ficou mais ostensiva. A princípio, eu via isso como um problema, mas hoje vejo que isso foi uma bênção. Foi graças a ela que pude confirmar muita coisa e também perceber minhas falhas. Como falei, conheci muitos médiuns ao longo da minha busca por conhecimento. E como um bom tagarela que demora a aprender, eu contei para muitos deles tudo o que eu passei. Duas médiuns que conheci me disseram coisas interessantes. Eu vou relatá-las agora. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver só se está tudo certo, gravando, ok. Relato longo, né? Mas vamos lá, deixa eu tomar uma água. Beleza. Continuando. Agora vai relatar o que essas duas médiuns disseram. A primeira médium, a senhorinha, foi uma grande professora. Ela trabalhava como rezadeira na cidade dela e procurava ajudar as pessoas com suas rezas e orientações de seus mentores. Graças a ela, tenho muitos relatos de desenvolvimento mediúnico para compartilhar com vocês futuramente, caso tenham interesse. Mas o importante para o nosso relato de hoje foi o que ela me respondeu quando falei da minha, até então, desconfiança que poderia ter algum trabalho feito contra mim. Algo dentro de mim me dizia que as coisas que eu passei, tais como os problemas nos estudos, engordar demais sem motivo e minhas frustrações na vida amorosa, tinham suas origens em algo espiritual e que isso tinha dedo do maledito. Mas eu não tinha certeza e não queria ser injusto também. A senhorinha me respondeu o seguinte: quando você estiver pronto, você mesmo vai ter a confirmação se foi espiritual ou não. Mas no momento, o que eu posso te dizer é: se afaste desse rapaz. Ele não quer o seu bem. A segunda médium, a bruxinha, me disse que conseguia sentir as coisas através das fotos das pessoas. E como um bom curioso que adora testar as coisas, perguntei se poderia mandar algumas fotos para ela analisar. Ela disse que sim, e eu enviei às cegas algumas fotos, sem falar de quem eram. Algumas eram de pessoas que eu nem conheço, outras foram do maledito, do amigo que caminhou comigo e de um outro amigo nem mencionado nesse relato. Ao ver a foto do meu amigo de caminhada, a bruxinha me disse que ele era uma pessoa fingida, manipuladora e extremamente invejosa e que eu deveria ter muito cuidado com ele. Na época eu tive dificuldade em acreditar nisso, mas o tempo provou que ela estava muito certa. O cara é um narcisista psicopata extremamente ardiloso. Descobri isso de uma forma triste, que não cabe nem mencionar aqui. Quero me ater às coisas sobrenaturais. Ao ver a foto do maledito, a bruxinha disse que nunca sentiu tanta podridão numa pessoa. Que essa pessoa tinha uma inveja doentia de mim,
que era obcecado por mim e que desde que falei com ele dos meus planos para o futuro, ele começou a nutrir um sentimento de inveja extremamente podre e perigoso, que ele tinha um sentimento tão ruim que ela não sabia nem explicar. Também me disse que as entidades dele me odiavam profundamente, pois apesar de tudo que fizeram para me prejudicar, as coisas não me acertavam. E eu conseguia dar a volta por cima mais forte, apesar dos problemas que elas causavam na minha vida. Das outras pessoas cujas fotos mandei, ela não tinha nem nada para dizer. Isso por si só já é uma confirmação de tudo, pois ela não sabia da história do maledito. Eu só contei depois dessa análise. Legal, né? Mas não acabou, não. Tem bastante relato ainda aqui, ó. Apesar de começar a me afastar e dar uns gelos, o maledito voltou a aparecer na minha casa, em 3 situações que valem a pena mencionar. A primeira foi quando eu me livrei do ataque que ele mandou. Aquele do relato anterior. O mal voltou para ele. Ele estava cheio de manchas na pele e feridas e me disse que um aparelho pegou fogo na casa dele do nada, queimando todo o quarto dele. Eu acredito que isso foi a volta das energias ruins que ele me enviou. A segunda foi quando eu comecei a namorar. Eu não contei para ninguém e nem fiz alarde disso nas redes sociais, mas eu tenho certeza que ele soube de alguma forma. Ele apareceu aqui com 2 sorvetes, dizendo que lembrou de mim e trouxe para tomarmos juntos. Eu disse que já havia jantado e recusei, mas ele insistiu. Eu o vi escolhendo dentro da sacola qual ele ia me dar, como se estivesse confirmando, sabe? Quando ele me deu, eu vi que o sorvete que ele me deu tinha um amassado perto da ponta, como se alguém tivesse marcado com a unha. Era nítido que alguém marcou propositalmente aquela embalagem. Ele tomou o dele e ficou me fazendo figa para eu tomar o meu. Mas eu guardei na geladeira, alegando que eu tomaria depois. Logo ele foi embora e eu joguei no lixo aquele lindo sorvete corneto ainda, hein? Opa, duro recusar, mas... Pensa num dó de fazer isso, pois é. Ai, dó, né? Mas quando tá especialmente para você, jogue qualquer coisa fora, até camarão. A terceira e última vez foi quando eu resolvi adotar uma cachorrinha. Adotei após uma intuição que eu deveria fazer aquilo. Inclusive, eu vi a carinha dela em um sonho antes mesmo de conhecê-la. Ela apareceu aqui em casa e quando... o maledito apareceu aqui em casa e quando viu a cachorrinha correndo pela casa, não conseguiu esconder o olhar de decepção e frustração. Logo tratou de ir embora. E nesse dia me lembrei de algo que ele me disse uma vez sobre magia negra. Se a magia pegar num animal, num inocente, as entidades castigam quem mandou a magia de forma severa. Além disso, já li que os animais melhoram a energia da casa e torna mais difícil que trabalhos negativos se instalem. São anjos. Percebam que sempre que uma mudança ocorre na minha vida, esse sujeito logo aparece. Detalhe interessante de mencionar é que eu não posto nada da minha vida nas redes sociais. Eu sou muito reservado, eu não gosto de ficar postando o que eu vou fazer ou o que eu fiz. Bom, o tempo passou. Fui equilibrando minhas captações mediúnicas através de muita reforma íntima e muito estudo. Sofri pra caramba no trabalho por captar coisas ruins. Estudei, fiz autoanálise, descobri minhas fragilidades emocionais, descobri vários traumas de infância que eu tinha, percebi que eu tinha sérios problemas de autoestima e dependência afetiva. Descobri que parte da minha ingenuidade exagerada se deve ao fato de eu estar no espectro autista e que apesar de muitas coisas boas que ser autista me traz, tem algumas limitações para superar. Mas que também nada disso me define. Onde há esforço e vontade, tudo é possível.
Eu finalmente tomei consciência das minhas dificuldades, das minhas fragilidades e todo o sofrimento e problemas que elas traziam para minha vida. Graças a isso, comecei a superar grande parte delas e finalmente cortei completamente a entrada desse maledito na minha vida. E de outras pessoas tóxicas que tentaram se aproximar também. Removi qualquer contato dele nas redes sociais, bloqueei o número, ignorei mensagens e não atendi a ligações. Avisei aqui em casa para não deixar ele entrar. E com o cachorro em casa, ele não vai entrar sem avisar, porque se não tomar uma mordida, vai ouvir muitos latidos. Finalmente, a promessa da senhorinha aconteceu. E foi nesse ano de 2021. Um espírito me revelou, em sonho, tudo o que foi feito contra mim. Eu não descreverei os detalhes, eu sinto que não devo, mas posso dizer o seguinte. O primo, motivado por inveja e competição, fez um trabalho de magia negra na calça que ele me deu anos atrás. Aquela que eu joguei fora na limpeza. O propósito era amarrar os meus caminhos e me atrapalhar de fazer o curso e conhecer outras pessoas. Com meu afastamento, ele eventualmente se esqueceu um pouco de mim, mas sofre até hoje o assédio dos espíritos trevosos que ele se envolveu. Quanto ao maledito, ele fez 3 trabalhos essenciais para mim. Me impedir de crescer e seguir minha missão como médium, me impedir de amar e ser amado, me colocando numa profunda tristeza, igual a que ele sente, e impedir que eu me desenvolva profissionalmente, sendo eternamente dependente dos outros. Nenhum dos trabalhos dele realmente pegaram em mim. A espiritualidade deixou que algumas coisas acontecessem, pois eu precisava passar por elas. Todo o mal lançado contra mim foram as ferramentas do meu crescimento. Foi graças a tudo isso que eu desenvolvi a minha consciência e o meu senso crítico. Sem tudo isso, eu estaria num automatismo diante da vida, sem fé, cético às coisas do espírito e perdido nas ilusões do mundo, torturado pelos meus traumas e dores, cego pelos prazeres momentâneos. Acredito que alguns esclarecimentos são importantes nesse momento. O primeiro é que inveja não é querer o que os outros têm. Inveja é não querer que os outros tenham. O invejoso se incomoda com a felicidade das outras pessoas. É um egoísta que quer tudo apenas para si. Todo invejoso é uma pessoa com uma autoestima péssima que fica constantemente se comparando e projetando a infelicidade dele nos outros. Eu não atraí esses invejosos para minha vida por ser eu grandes coisas. Eu atraí porque mesmo quando as coisas não estavam perfeitas na vida, eu procuro sempre me apegar a um lado positivo e manter o sorriso no rosto. Além disso, eu não sabia ficar de boca fechada, né? E ficava compartilhando tudo que eu ia fazer. E finalmente, por insegurança e ingenuidade, eu não cortava ou me afastava de pessoas tóxicas. Outra questão importante é o mecanismo do ataque espiritual. É preciso que haja sintonia num ataque. Nossa vibração determina se a magia vai pegar ou não. A questão é que os espíritos trevosos são inteligentes. Se não conseguem te acertar diretamente, começam a afetar as pessoas à sua volta para te frustrar e baixar sua vibração. Todo ataque pega as pessoas através de suas fragilidades. No meu caso, era a raiva e a revolta, mas existem outros fatores. O maledito vivia me contando os relatos dele sobre os ataques de magia negra que fazia e me bombardeava com notícias ruins para me deixar na sintonia baixa. Outra coisa importante é que se você fica pensando com medo de que fizeram uma magia para você, você está dando sintonia. Às vezes, começamos a desenvolver uma fé, entre aspas, de que magia funciona e que pode realmente nos destruir.
criando em nós mesmos um magnetismo que permite que tudo isso nos acerte. Para se proteger, desenvolvam uma espiritualidade saudável. Se conectem com os bons espíritos de qualquer fé que prefira. Trabalhe suas questões emocionais e seja bom. Não alimente culpa. A culpa é a energia mais negativa que existe. Estendam sua fé e suas orações aos seus perseguidores também. Muitas vezes outras pessoas são atacadas pelo mal para afetar você. Foi assim que eu caí. Não se vitimize diante de um ataque. Ore pelos seus algozes, pois muitas vezes eles também são vítimas. Importante dizer que conviver com pessoas de baixa vibração também abaixa a sua. Trocamos energias com as pessoas e lugares constantemente. Tenham cuidado com quem vocês convivem, quem visita suas casas e quais lugares vocês frequentam. Objetos também podem estar carregados de energia ruim. Lembram-se do livro que eu joguei fora durante a limpeza? Ele pertenceu a uma pessoa com uma energia ruim. Estava impregnado dessa faixa vibratória e colaborando para baixar a vibração da minha casa. No plano espiritual, a energia vital animalizada, o ectoplasma, no plano espiritual, a energia vital animalizada, o ectoplasma, é a grande moeda de troca. Toda pessoa encarnada o tem, mas médiuns têm em excesso. Muitos espíritos negativos são ardilosos e exploram as fragilidades das pessoas para se aproximarem e obterem isso. Por isso, muitos médiuns caem vítimas desses seres e são manipulados constantemente sem saber. Até mesmo pessoas boas, que tendo o sentimento de culpa fomentado pelos espíritos trevosos, caem num ciclo de servitude e escravidão sem fim, achando que precisam sofrer para pagar por alguma coisa de outras vidas. E quem se envolve com magia negra se vê envolvido com espíritos malignos. Era a pessoa prejudicada pelo mal que busca fazer aos outros. É por isso que o maledito estava sempre a par do que acontecia na minha vida. Ele estava sendo manipulado pelo próprio mal que ele alimentava. Quanto mais frustrado e infeliz ele for, mais ele vai alimentar esses seres que se ligam a ele. Ele nunca vai ser feliz. As próprias companhias dele farão de tudo para garantir isso. Ele me relatou uma vez que tentou sair, tentou deixar o terreiro, e tudo de ruim começou a acontecer na vida dele. Também me disse, na última vez que conversamos, que ele já sabia que o fim da vida dele seria entrevado numa cama. Ele já perdeu toda a esperança. Assombrados, tenham cuidado com o que vocês se envolvem. Finalmente, deixo minhas palavras a todos que acompanham esse canal. Acredito que estamos nos encaminhando para uma era onde todos seremos médiuns. Estou vendo muitas pessoas despertando próximas a mim, e muitos de vocês com certeza também estão. Esse processo é que trará a mudança do nosso planeta, a famosa transição planetária que todos os espiritualistas falam a respeito. Somos nós, os habitantes da Terra, que traremos a mudança. Cada vez mais sensíveis, as sombras do mundo nos machucam e nos estimulam a ação e a mudança. Não tenham medo da mediunidade. Não acreditem que vocês são obrigados a trabalhar com espíritos ou em instituições quaisquer. A mediunidade é sua ferramenta de mudança. Ela é essencialmente para você crescer e aprender. Toda a dor que novos médiuns passam não é devido à mediunidade. É por conta das nossas fragilidades emocionais que precisam ser trabalhadas. Os espíritos de luz buscam o nosso desenvolvimento. Eles querem que tenhamos senso crítico, que tenhamos autonomia e a capacidade de tomar as nossas próprias decisões. São as sombras que querem nos escravizar,
que nos querem dependentes. A luz liberta. Ana, não sei se posso, mas deixo aqui a recomendação de 6 livros. Caso não puder, utilizarei um perfil. Tá bom. Não, tudo bem, acho que não tem problema. Eu vou dizer os livros que ele recomenda aqui. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ambas obras de Kardec. Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, e 3 livros de uma autora chamada Maria Aparecida Martins: Mediunidade e Autoestima, Mediunidade Clínica e Conexão, uma nova visão da Mediunidade Clínica e Conexão, uma nova visão da mediunidade. É um livro só. Mas ele falou 3 livros da Aparecida: Mediunidade e Autoestima, Mediunidade Clínica e Conexão, e acho que uma nova visão da mediunidade, não sei. Esses livros não são a resposta para tudo, ok? Mas são um ótimo começo. Leiam e pensem criticamente a respeito. Ana, enfim, agradeço de todo o coração pela oportunidade de contar um pouco sobre a minha vida e trazer o meu relato. Espero que minhas palavras possam tocar pelo menos um de vocês. Deixo aqui um grande abraço para todos e desejo luz em seus caminhos. Muito obrigada pelo seu big relato, mas muito esclarecedor e que faz a gente abrir o olho também, entender muita coisa. Eu falei, é mesmo, bom saber, não é? Muito bom esses relatos que nos ajudam. Eu vou descendo na cadeira aqui, né? Bom, pessoal, tá aí, ele disse tudo já. Muito interessante. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor. E eu vou ficar pensativa nas palavras e no relato dele. Vou ficar aqui, ó. Pois é, olha só, rapaz. Não é assim que eu termino alguns relatos. Pessoal, um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui.